O livro Soldado Desarmado, de Frances de Doss, esposa do personagem principal, Desmond de Doss, que serviu na Segunda Guerra Mundial, é a produção moderna, que retrata não somente a vida do personagem no âmbito espiritual, como também faz um relato que se enquadra no estilo literário de prosa militar, um gênero que explora as experiências e reflexões dos militares em contexto de guerra ou de serviço. A prosa militar, como gênero, busca capturar a essência da vida que levam, incluindo as emoções, os conflitos, as relações humanas e as reflexões filosóficas que surgem em meio ao serviço. Nesse sentido, a obra se enquadra perfeitamente nesse tema, pois apresenta uma narrativa introspectiva e crítica sobre a guerra e o papel do soldado. Os personagens do livro Soldado Desarmado, eles passam por uma série de desafios e transformações, devido ao contexto que eles estão inseridos. O Desmond Doss, o protagonista, ele enfrenta o desafio de manter sua fé e os princípios dele em um ambiente de guerra. Ele se recusa a importar armas e matar, mesmo em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial. É um testemunho de sua força de caráter e sua convicção. Ele passa por uma transformação significativa, sendo de um jovem tímido e reservado para um soldado corajoso e respeitado. Os outros personagens, eles também passam por suas próprias transformações, influenciados pela força moral e espiritual de Doss, o protagonista. Eles aprendem a respeitá-lo e admirá-lo, apesar das diferenças iniciais. Essas transformações destacam a capacidade humana de mudança e crescimento, mesmo em circunstâncias adversas. A produção de Frances Doss é multifacetada, o que significa que pode adquirir diferentes aspectos literários, como religioso, autobiográfico e, como anteriormente citado, prosa militar. Essa dinâmica traz para a obra sensações de tensão e perigo, com o soldado enfrentando situações de combate e risco de vida para salvar seus colegas. Sua coragem e determinação em meio a um contexto conturbado, seguir suas convicções pacifistas mesmo em meio à guerra, são emocionantes. O modo como o livro te aproxima do personagem é singular, já que essa não é a proposta principal da obra. Apesar do livro Soldado Desarmado representar uma obra relativamente simples e de fácil interpretação, é importante se atentar à complexidade que se manifesta na maneira como o personagem principal enfrentou o preconceito e a incompreensão de seus colegas soldados e superiores, que inicialmente o viam como um covarde por sua recusa em pegar em armas, que na verdade era apenas um ato que espalha sua fidelidade ao Deus que ele serve. A transformação da percepção daqueles que estão à volta dele, de desdém para admiração, a medalha de honra por ele conquistada, é um testemunho de caráter e de integridade de Doss. ênfase em subjetividade individual. Desmond Doss era um cristão fervoroso da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, mesmo em meio a uma guerra, tinha o objetivo de salvar vidas, tanto na terra quanto ganhar almas para o paraíso. O livro destaca a fé inabalável de Doss e como ela moldou suas ações e decisões, enfatizando sua individualidade e princípios morais. O livro aborda o convívio de Doss com seus companheiros durante os combates da Segunda Guerra Mundial e as dificuldades enfrentadas por ele, como conseguir permissão para assistir aos cultos aos sábados. Esses aspectos destacam a subjetividade de Doss, pois mostram como ele manteve sua individualidade e princípios em um ambiente extremamente desafiador. O livro é uma biografia escrita pela segunda esposa de Desmond Doss, Frances Doss, após a morte de sua primeira esposa, Dorothy. A obra se concentra na Batalha de Okinawa, no Japão, quando Doss resgatou 75 soldados feridos sob intenso fogo inimigo. Um feito heróico que lhe rendeu a Medalha de Honra do Congresso. Apesar de não portar armas, Doss enfrentou situações de grande perigo durante a guerra, chegando a ser baleado, o que afetou sua saúde pelo resto da vida. O livro é dividido em duas partes, com os primeiros capítulos retratando a infância e juventude de Doss.